25 curiosidades da cultura espanhola. Número 1. Território espanhol e suas divisões. O país é dividido em 17 comunidades autônomas, incluindo Ceuta e Melilla, que são denominadas como cidades autônomas. O governo espanhol também administra alguns territórios que estão situados no continente africano. Número 2. Horário das refeições. Os espanhóis costumam acordar tarde e dormir tarde. O horário de almoço acontece por volta das 3 horas da tarde e o jantar entre as 9 e 10 horas da noite. É comum encontrar restaurante cheio às 11 horas da noite. Se você decidir jantar em um restaurante por volta das 7, ocorre o risco de encontrar a cozinha ainda fechada. Número 3. Patrimônio da humanidade. Que a Espanha possui lugares lindos, já sabemos, né? Mas para que isso fique ainda mais claro, o país possui 46 lugares classificados como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Número 4. Aliança na mão direita. Em muitas regiões da Espanha, a aliança de casamento é usada na mão direita. As festas de casamento costumam ser grandes eventos que acontecem, na sua maioria, à tarde, por volta das 7 horas da noite, o que é cedo para os espanhóis. Número 5. Terceiro país mais visitado no mundo. Estando apenas depois da França e dos Estados Unidos, a Espanha é o terceiro país mais visitado no mundo, e a lista das mais bonitas cidades da Espanha é vasta. Barcelona e Madrid são representantes das grandes cidades. Número 6. Futebol. O futebol é considerado o esporte mais popular na Espanha. O país é sede de alguns dos clubes mais reconhecidos do mundo, como FC, Barcelona e Real Madrid. Número 7. Siesta. Embora esse seja um costume antigo, ele acontece na maioria das cidades espanholas, com exceção das cidades grandes e metropolitanas. É comum depois do almoço os espanhóis tirarem 1 ou 2 horas para cochilarem. Muitos comércios fecham às 2 e voltam a abrir às 5. Em muitas empresas, funcionários têm uma pausa para comer e tirar sua siesta das 2 às 4. Número 8. Relógio adiantado. Devido à localização geográfica da Espanha, eles deveriam ter 1 hora a menos. Em 1940, o general Franco decidiu que de 11 horas da noite iria para meia-noite, para ficar alinhado com a Alemanha, e ficou por isso até hoje. Número 9. Hino nacional sem letra. A Espanha também é algo à parte quando se trata do seu hino nacional. A curiosidade é que ele é um dos poucos do mundo que não tem letra. Número 10. Touradas. Apesar de ter diminuído bastante o número de eventos envolvendo touradas ou corrida de touros, essa antiga tradição espanhola ainda possui fãs por todo o país. Os eventos envolvem muito dinheiro e famílias que vivem de tradição há gerações. O touro pode chegar a custar 15 mil euros e o toureiro pode chegar a ganhar 250 mil euros em uma única tarde de apresentação. A maioria dos jovens são contra esses festivais e em algumas regiões da Espanha elas já estão proibidas. Número 11. Castéis. Os castéis são torres humanas formadas geralmente em frente às prefeituras para celebrar alguns feriados. A tradição tem mais de 200 anos de existência. É considerada pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Número 12. Idioma. Para qualquer um que você perguntar qual idioma os espanhóis falam, a resposta será óbvia. Espanhol, claro. Mas uma característica da Espanha é que, apesar da língua espanhola ser a oficial, existem outros idiomas característicos por região. Por exemplo, castelão em Barcelona, o galego na Galícia, o euskera no País Vasco, entre outros. Número 13. Monarquia. O regime político atual da Espanha é a monarquia parlamentar. Isso quer dizer que a família real continua reinando, porém tem pouca influência para governar e viver dentro dos limites do parlamento. O chefe de governo faz parte do parlamento e age como um presidente, coordenando as atividades do governo. Atualmente, o rei da Espanha é Felipe VI, que reina desde 2014. Número 14. Sobrenome na Espanha. Diferente do Brasil, a ordem dos sobrenomes na Espanha era considerada: primeiro, o sobrenome do pai e, por último, o da mãe. Isso quer dizer que o sobrenome paterno tinha mais relevância. Desde 2017, porém, foi eliminado esse princípio. Isso quer dizer que, na Espanha, a criança pode ser registrada tanto com o primeiro sobrenome sendo do pai, como o primeiro sobrenome sendo da mãe, sem nenhum problema. Número 15. Loteria. Todos nós conhecemos bem como funcionam os sorteios das loterias no final do ano e na virada. Mas enquanto para nós, a loteria é algo comum e sem muita emoção, na Espanha esse é um evento muito aguardado. A curiosidade é que desde 1982, a Espanha se junta para El Gordo,
a loteria que faz sorteios milionários. Os comerciais são engraçados e as pessoas se aglomeram nos bares e casas em frente à TV no dia 22 de dezembro para acompanhar horas de sorteio. Número 16. Dom Quixote. Depois da Bíblia Sagrada, o livro de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, é o mais distribuído e o traduzido do mundo. A obra espanhola teve sua primeira publicação em 1605. Número 17. Tolerância. Uma curiosidade muito importante da Espanha é que ela, entre os países mais tolerantes à identidade sexual e do gênero. Aproximadamente 90% da população espanhola opinam pela aceitação da homossexualidade e o patrimônio gay é legal na Espanha desde 2005. Número 18. Nada de fada dos dentes. Uma curiosidade da Espanha que a maioria não sabe é que quem visita as crianças quando cai um dentinho não é fada dos dentes, mas sim o Rantocito Pérez. Sendo também uma cultura passada aos países da América Latina, esse personagem visita as crianças e deixa um presente em troca. Existe até música infantil sobre Rantocito Pérez. 19. A Terra da Arte. A Espanha é o país da Terra da Arte. Nomes como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Miguel de Cervantes, João Miro e Gaudí são conhecidos no mundo todo por suas obras grandiosas que sobreviveram ao tempo. No caso de Gaudí, elas continuam em andamento mesmo após sua morte, como é o caso da Igreja Sagrada Família em Barcelona. Número 20. Venda de álcool. Em muitas cidades da Espanha, a venda de álcool é permitida apenas até às 10 horas da noite. Depois disso, o estabelecimento, como o mercado, por exemplo, se recusa a vender bebidas alcoólicas. Número 21. Dia de Reis. O Dia de Reis, que é comemorado em 6 de janeiro, é mais importante para os espanhóis do que o Natal, que é comemorado no dia 25 de dezembro. No Dia de Reis é quando acontece a entrega dos presentes às crianças. Elas escrevem suas cartinhas para os Reis Magos e não para o Papai Noel. E são eles que trazem os presentes no dia 6 de janeiro. É também quando todos da família se reúnem. Existe um tradicional desfile com carros alegóricos em celebração ao dia. São fantasias e atrações dedicadas principalmente às crianças com distribuição de doces. É como se fosse o Dia das Crianças aqui no Brasil, juntando com o Natal e o Carnaval. Número 22. Espaço Schengen. Uma curiosidade da Espanha muito importante para quem tem vontade de viajar para o país, que não é necessário de tirar visto antecipado para avisá-lo. Como a Espanha faz parte do acordo de Schengen, a livre circulação entre o território espanhol e outros países, isso torna mais fácil para nós conhecermos o território espanhol, já que o visto é dado no momento da sua chegada no país, na imigração. Número 23. Sair de tapas. Você sabia que a Espanha possui a maior proporção de bar por pessoa da Europa? Bar que não acaba mais. Os espanhóis costumam sair de tapas para curtir a noite com os amigos e família. A tradição não é mais do que sair em uma só noite a diferentes bares, provando um tapa, geralmente um aperitivo ou uma entrada, e uma bebida em cada um deles. Número 24. Dieta espanhola. Peixes e frutos do mar são a base dos principais pratos espanhóis e estão presentes em quase todas as refeições. Isso quando eles costumam comprar peixes frescos diariamente. Entre os pratos tradicionais mais conhecidos temos a famosa paella. Outros alimentos que não pode faltar é o pão. Os espanhóis costumam ter sempre pão à mesa para acompanhar as refeições. No país se compra pão, barra de pão, que são como as nossas baguetes no Brasil. São inúmeros tipos de pães que se pode encontrar em mercadinhos locais ou em mercados maiores. Número 25 e última, União Ibérica. Você sabia que entre 1580 e 1640, Espanha e Portugal eram só um país? Nessa união quem mandava era a Espanha, até que Portugal conseguiu se tornar independente, terminando com a chamada União Ibérica.